Opa, senta que aí vem história. Hoje a gente vai falar sobre o assunto aí em homenagem à data aí, né, que a gente está, enfim, relembrando, né, 131 anos aí da proclamação da República, aquele distante 15 de novembro de 1889. Bora lá, gruda na terra! Buenas! Vamos falar então sobre o assunto, ou como diz o professor Alessio, lá do canal dos Cacholas, link aí embaixo aí. Tu tá te preparando para vestibular, tu tá te preparando para Enem, não conhece os Cacholas ainda? Sinto te informar, mas tu não tá te preparando direito. Mas enfim, né, como já diria o professor Alessio, let's bora! Pra gente entender esse contexto aí da proclamação da República no Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho aí, a gente tem que entender, né, que a proclamação da República no Brasil é o resultado aí de um processo que já vinha se desenhando aí alguns anos antes, né? A gente tem ali no amanhecer de 15 de novembro de 1889, a deflagração do golpe militar, liderado aí por Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, aí, inclusive, né? Os dois primeiros presidentes do Brasil. Mas esse processo que aconteceu nessa manhã, então, de 15 de novembro, ele vinha se desenhando há alguns anos. Mas para a gente entender, então, esse processo, a gente tem que voltar, né? Obviamente, um pouquinho antes no tempo, aí, um pouquinho antes, para pegar, para entender bem o contexto que levou, então, à deflagração deste golpe militar, que resultou na proclamação da República Brasileira. Buenas! Primeira coisa que a gente tem que ter em vista, né, é que esse regime, o regime que caiu em 15 de novembro de 89, o regime imperial, o regime monárquico, enfim, ele é, na verdade, uma anomalia, né? Na América Latina, aqui na América do Sul, porque todo o continente, na verdade, todo o continente, né, de sul a norte foi colonizado, né, por países europeus dentro daquela ótica lá mercantilista, dentro daquela ótica, né, enfim, do absolutismo, né? A gente até tratou disso nesse vídeo aí, tá rolando card aí em cima, né? Mas buenas, todo o continente, então, à exceção do Brasil, a colônia portuguesa, a única colônia portuguesa na América, né? À exceção do Brasil, as demais partes, né, da América que iam se tornando independentes, isso ia acontecendo através de revoluções, né, de processos armados, alguns menos demorados, outros mais demorados, alguns mais rápidos, mais sangrentos, outros menos, mas enfim, tudo isso acabou redundando na formação de repúblicas, né, países independentes e já sob o modelo republicano. O Brasil é uma exceção a essa regra, né, embora tenham havido ali ensaios de movimentos, né, pretendendo o rompimento dos laços com Portugal, como a Conjuração Mineira, Baiana, enfim, a independência veio mesmo através daquela negociação, né, entre pai e filho, né, cartas que atravessavam o Atlântico vindas de Portugal, falando nas cortes portuguesas, cartas daqui para lá, dizendo, né, Dom Pedro dizendo que daqui não sai, daqui ninguém me tira, não bem com essas palavras, mas né, aquela história, o dia do fico, lembra Johnson? Ah? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico, enfim. Então, a independência do Brasil aqui foi um processo muito peculiar, muito particular, que acabou redundando, então, numa relação de continuidade. O Brasil, ao se tornar independente de Portugal através aí de um processo de independência, bem dizer, negociada, e até, né, nem precisamos colocar entre aspas, porque foi um acordo entre pai e filho, reconhecimento da independência por parte de Portugal foi através de pagamento de indenização, enfim, e ficou aqui, em última análise, ficou aqui governando, impondo aqui características bastante absolutistas, quatro poderes, enfim, um monarca europeu, um monarca português. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta, né? Essa peculiaridade desse regime para a gente entender ainda por que ele vai cair em 1889. Mais ainda, por que ele durou tanto tempo, né? De 22 até 89.
67 anos, né? Agora sim a gente chega naquele tripé. Esse regime vai existir aqui por tanto tempo, baseado aí, calcado principalmente, né, em 3 fatores, né? Aquele tripé que sustentou, que segurou o regime monárquico imperial no Brasil. Em primeiro lugar, a força das armas, né, do exército. Força do dinheiro. Aquela elite, principalmente já ao longo do Império, começa a se desenvolver, aquela elite cafeicultora, cafeeira. Tá? E a força de Deus, a força da fé, da Igreja Católica. Ao longo do Império, ao longo das décadas, eu não vou aprofundar muito esse assunto aqui, porque já está nesse outro vídeo que está rolando aí em cima o card, a gente já trabalhou esse assunto, né? Com mais calma, enfim. Ao longo do Império, esses 3 pilares vão um a um desabando. A questão do padroado, as brigas envolvendo a questão da maçonaria, enfim, vão produzir um racha ali entre Dom Pedro II e a Igreja Católica. Guerra do Paraguai contribui bastante para que as Forças Armadas, principalmente as mais baixas patentes do Exército, manifestem a sua insatisfação em relação ao regime. E, finalmente, o último pilar aí vai desabar dia 13 de maio de 1888, um ano antes da proclamação da República, com a abolição da escravidão, assinada ali, né, pela princesa Isabel, não prevendo nenhum tipo de indenização aí aos proprietários de escravos, né? Então isso acabou gerando, desabou o último pé, né, na verdade, desse tripé que sustentava o regime. A partir daí, então, é questão de tempo, né? Qualquer aventureiro, né, qualquer grupo consolidado, enfim, bem estruturado que tentasse derrubar o poder, provavelmente conseguiria, provavelmente Dom Pedro II não ia contar com o apoio aí do exército para lhe defender. Né? Então isso vai acontecer exatamente a partir do próprio exército. Né? Então, como eu falei, aquele golpe militar de 15 de novembro, da manhã de 15 de novembro de 1889, ao qual Dom Pedro II, né, a par da situação, ele não vai opor resistência, ele não vai querer o derramamento de sangue, né, enfim, de brasileiros e de pessoas ligadas a ele não vai oferecer resistência nenhuma. Ao longo do dia, então, que foi-se, né, optando, a primeira coisa, né, foi derrubar o regime, depois, então, buenas, o que a gente faz agora? E aí, então, que surge a solução republicana. Lembrando que o movimento republicano já vinha crescendo no Brasil há anos, na verdade há décadas, né, que já vinham crescendo aí o número de adeptos, o número de pessoas que defendiam, né, essa solução republicana, assim como o resto da América. Né? Só que nesse movimento mesmo não teve essa participação da população civil. A gente conhece ali os relatos, por exemplo, né, o Aristides Lobo, político paraibano. A gente conhece muito, né, quase todos os livros de história, e tem questão aí também aí de vestibular, enfim, que já trabalhou essa frase, aquela frase conhecida aí do Aristides Lobo, né, que ele cunhou ali, que ele traçou uns dias depois da proclamação, dizendo que o povo assistiu aquilo bestializado, pensando tratar-se de uma parada militar. Ou seja, não tem a participação do povo. Olha a tela aí, né, a tela mais conhecida foi pintada aí 4 anos depois, em 1893, pelo Benedito Calixto. A gente não vê pessoas do povo aí na tela, né? A gente vê militares. Essa tela, então, representa ali, né, o momento aí da proclamação da República no Brasil, a tarde de 15 de novembro, e a gente vê vários militares, né, tropa, enfim, e não vê povo, né, o que é corroborado, que é confirmado, então, por essa versão de um dos participantes, de uma das pessoas que esteve diretamente envolvida na proclamação da República, o Aristides Lobo. Juntamente com outros nomes, né, como Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Francisco Glicério, enfim, né, foram alguns dos articuladores do movimento. Inclusive, né, foi ele, né, Aristides Lobo, assim como vários outros organizadores civis do movimento, foram convocados ali na primeira lista, né, nos apoiadores ali no ministério, formado assim
de primeira hora estava lá o nomezinho do Aristides Lobo como um dos componentes desse ministério, embora ele não tenha ficado muito. Meses depois, né, ali em fevereiro de 1890, devido à rixa, à discussão, ao racha, né, entre ele e o Deodoro da Fonseca, ele sai do ministério, enfim, mas ele está lá diretamente envolvido, né. Enfim. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem aí para lembrar sobre a proclamação da República é que foi assim, né, foi sim um golpe, né, a República não caiu, ela foi derrubada, ela começou a ser corroída aí anos antes. A gente pode pensar nisso aí, né, nesse movimento aí, na queda do Império no Brasil, como aquela analogia dos cupins que vão comendo, né, um móvel de madeira, sem ninguém ver, né, tu vê ali de fora, assim, a porta, né, a estrutura dele toda em pé, e ele está sendo todo comido por dentro, chega uma hora que ele desaba. Então, de uma hora para outra, não foi, aparentemente, né, de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra, já vinha sendo comido, aí, já vinha sendo, né, desgastado ao longo do tempo, a queda sim se dá de uma vez só. Assim, então, é esse movimento aí que instaura aí o motivo desse feriado, desse ano, esse ano cai num domingo, enfim, né, da proclamação da República Brasileira, tornando, então, colocando o Brasil, né, no rol das outras repúblicas latino-americanas aí só com quase 7 décadas de atraso. E aí a gente tem início, então, uma nova fase da história brasileira. O historiador gosta muito de dividir em períodos, em periodizar, né, mas é que, enfim, né, é o que acontece mesmo, né, a gente tem ali um regime até 1889, cai aquele regime, cai toda aquela estrutura, aquela organização, e vem um novo regime, uma nova forma de organização política, social, enfim, econômica. E aí tem nisso, então, aí a República, esse período aí que vem até os nossos dias atuais, passando por várias fases diferentes, né? República da Espada, República Velha, República Nova, intervalo democrático ou república populista, ditadura midiático-civil-militar, nova república, enfim, né? Mais um monte de nomenclaturas aí, mas isso aí é assunto para outro dia, para outros vídeos aí agora. A história era a gente entender esse feriado, né? Entender aí o 15 de novembro, a proclamação da República Brasileira. Beleza, entendeu? Entendeu mesmo? Não, porque se tu entendeu, não guarda pra ti, né? Manda pros teus amigos, teus parceiros, teus camaradas aí que curtem história, né? Enfim, aquelas pessoas, então, também estão um pouco perdidas. É feriado, que legal, nem sabe direito por que é feriado. Aí compartilha, não deixa esse vídeo morrer contigo aí, beleza? Até o próximo.